Estamos começando mais um programa Papo Café, que é sempre um bom papo sobre política realizado pelo site Portal de Prefeitura. Uma boa noite para você que está na nossa live nos acompanhando e eu já peço que você comece a interagir com a gente, deixando seu comentário para que a gente possa, à medida do possível, estar comentando aqui com o nosso convidado de hoje. Lembrando que o programa está sendo realizado no Vero Café e Vinho, no Shopping Plaza, no piso L4. Sempre um bom café para você bater um bom papo aqui quando estiver passeando pelo shopping. Olha, gente, o nosso entrevistado de hoje é o candidato a deputado estadual pelo PCdoB, João Paulo. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado por participar do programa Papo. Gente, alegria muito grande estar com você, Luiz Fernando. E estamos aqui à disposição nesse programa onde se refere política. E acho muito bom, somente no momento que nós estamos vivendo, discutir e conversar sobre política. Lembrando que o nosso programa é um programa com um espaço democrático, onde a gente vai discutir política e sempre esse bom papo realmente como a gente fala. Eu vou apresentar um pouco o candidato. João Paulo Lima e Silva nasceu em 31 de outubro de 1952 em Olinda, é olindense, Pernambuco. Foi o primeiro prefeito operário e também o primeiro a ser reeleito na história do Recife. É filho do cobrador de ônibus Manuel Messias de Lima e Silva e da dona de casa Maria de Lourdes Lima e Silva, já falecidos. É casado com Luzia Jeane, com quem tem 3 filhos e 4 netos. É economista, técnico em edificações e mecânica, professor no curso de pós-graduação da gestão estratégica de pessoas e mestrando no curso de inovação e desenvolvimento na Faculdade dos Guararapes. Muita coisa. Olha, candidato, eu dei essa breve apresentação e quero já fazer a pergunta. Já compartilhou a live para o pessoal nos acompanhar? Já sim, a nossa equipe já tomou essas providências, porque eu estou numa maratona muito grande e acabei de chegar de um lançamento de um livro lá na Câmara Municipal do Recife, que fala da história dos prefeitos da cidade. Muito bom. Então, eu queria que o senhor já se apresentasse para quem está nos assistindo, um pouco da sua história também na parte da política, né? É muita história. Eu sou João Paulo, né? João Paulo, como sou mais conhecido, candidato a deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, com o número 65113, porque muita gente não associa ainda a minha saída do PT e a entrada no PCdoB. Estou muito bem no partido lá, uma relação muito fraterna, de muito companheirismo e camaradagem, né, no PCdoB. Tenho 48 anos de atividade política, porque eu comecei muito jovem, em 71. Era movimento de juventude católica, onde nós discutíamos os problemas dos jovens trabalhadores, o desemprego, das companheiras, gestação indesejada, problemas que na época parecia de drogas, de álcool, e começava a aparecer mais maconha. Mas a partir daí eu me engajei no movimento, fui coordenador do movimento de juventude católica. Depois, quando estava terminando o curso técnico, passei no teste da TELP para trabalhar de técnico, mas preferi viver a vida do mundo operário na fábrica. Fui trabalhar numa metalúrgica, entrei estagiando, depois assumi a profissão de serralheiro, e iniciava aí uma luta no movimento sindical. Em 1978 eu estava dentro da fábrica e atendendo um convite do querido e um dos maiores educadores do mundo, Paulo Freire, eu estudei 6 meses na Europa, no CEDAW, Centro de Estudo e Desenvolvimento da América Latina, onde o Paulo Freire tinha um objetivo de formar lideranças do movimento operário e popular para assumir cargos importantes no Brasil. Votei em 79, continuei o trabalho de oposição sindical, fui secretário-geral, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, fui primeiro presidente fundador da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Me elegi depois vereador, primeiro vereador do PT,
Com 2 anos assumi o mandato de deputado estadual. Com mais 2 anos disputei o mandato de prefeito em Jaboatão. Depois me reelegi como deputado estadual mais votado do estado. Depois disputei a prefeitura do Recife. Veja que a caminhada está grande, né? Já está quase cansando, mas não cansem não, que eu vou continuar. E depois me reelegi de novo pela 3ª vez como deputado estadual mais votado do estado. E no ano 2000 fui o primeiro operário, filho de um cobrador de ônibus, a ser prefeito. Governei por 8 anos, fui o primeiro prefeito reeleito na cidade. Tive a maior votação que, em percentuais que um prefeito já tem na cidade, no mínimo que nós temos conhecimento. Fiz meu sucessor no primeiro turno. Governamos quando o nosso slogan era a grande obra é cuidar das pessoas. Trabalhamos muito a saúde, a educação, a cultura, o carnaval multicultural, o orçamento participativo, obras de contenção nos morros, programas parcerias. Implementamos com Lula a retirada de palafitas, né? Cuidamos do trânsito, recuperação da orla de Boa Viagem, os primeiros banheiros públicos na praia de Boa Viagem, que não se tinha um banheiro público na praia de Boa Viagem. Divulgamos o nosso carnaval, né? Em todo o Nordeste, mais São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, onde eram as cidades onde tinha o maior número de turistas aqui, e saí com 88% de aprovação. Então, acho que toda essa trajetória me dá muita força, mas, acima de tudo, muita experiência para ter o mandato de deputado estadual, porque com o mandato de deputado estadual eu fico mais na terra, mais ligado à luta do povo, quero investir em educação, em formação e organizar com o povo as suas lutas. De 2001 a 2008, como o senhor falou, foi prefeito da cidade de Recife, capital pernambucana. Muitos desafios, como foi essa experiência? Olha, na verdade eu assumi a prefeitura sem ter assumido um cargo, nós poderíamos dizer, de gestão pública, né? Eu tinha sido até então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, presidente da CUT, mas o que eu acho que mais me ajudou nesse sentido, eu acho que foi todo o trabalho de formação que eu tive, não é? Tanto aqui no Brasil, nos seminários, mas acima de tudo no seminário ou nos estudos que eu fiz com Paulo Freire na Europa, porque lá eu tive contato com as centrais sindicais, tive contato com os partidos políticos e os professores eram professores de esquerda que estavam exilados na Europa. Professores da Argentina, do Chile e do Brasil, vítimas dos golpes militares. Mas eu digo que, além disso, o que mais me ajudou foi talvez ter vindo de uma família humilde, de ter a compreensão do que é o sofrimento do povo na pele, né? Meu pai, quando se desempregava, ele passava jogo de bicho para poder levar alguma coisa para casa. Muitas vezes tive que morar na casa de um tio ou de minha avó, porque ele não tinha como pagar o aluguel. Muitas vezes ele foi ajudado pelo meu tio com feira, entendeu? Então tudo isso me marcou muito. Então eu fiz essa opção de vida de lutar pelo povo, mas governei com a participação fundamental, ouvi a sociedade, ouvi as suas prioridades e talvez um elemento que foi fundamental também foi saber liderar a equipe. Porque no governo, eu dizia sempre o seguinte, que o prefeito é um símbolo, não é? Porque quem executa mesmo as tarefas é o médico, é o enfermeiro, quem está fazendo a limpeza, é quem atende um médico, um psicólogo, é um atendimento médico, é quando não falta medicação, é quando não falta fralda nos postos de saúde, é quando a criança tem uma boa merenda, quando tem um bom kit com material escolar, e tudo isso nós fizemos, né? Quando nós divulgamos a nossa cultura, quando nós investimos nas agremiações carnavalescas,
inclusive pagando de forma antecipada as subvenções. Então, esse clima e essa atmosfera, segundo a Escola Iniciática dos Magos, contaminou a equipe e a cidade. Então, com toda certeza, quando eu fui prefeito da cidade do Recife, o povo vivia bem mais feliz. E quando chegou lá para ser deputado federal, teve muita diferença? Quando fui deputado federal, na verdade, assim, eu estava já acostumado com o parlamento, porque eu tinha sido vereador e deputado estadual. Só que o Congresso Nacional, e eu acho que nesse momento a falta de uma reforma política, você ali basicamente não tem uma verdadeira representação do povo. A grande maioria dos parlamentares não tem compromisso com o povo, com a saúde, com a educação. São, na grande maioria das vezes, lobbies, né, de grandes latifundiários, de banqueiros, de grandes empresários. Então, a representação do camponês, do operário, das comunidades, são muito poucos. Então, eles sempre se articulam para manter essa dominação e essa opressão. Tanto prova que fiz um esforço junto com os companheiros lá, que eu fui membro da Comissão de Reforma Política, e lá nós não conseguimos aprovar absolutamente nada, né? Fui membro também da Comissão de Constituição e Justiça, onde eles faziam verdadeiros lobbies, tudo contra os interesses do povo e da maioria. E fui membro também da Comissão Mista do Orçamento. E, na verdade, há um distanciamento muito grande do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, da realidade dos problemas do povo. É por isso que esse mandato eu quero ficar aqui, na condição de deputado estadual, para reforçar a luta do povo, como sempre fiz. A exemplo de muitas lutas em portas de fábrica, a luta pela posse da terra, a luta pela educação, pela saúde. E quero também me dedicar, até porque eu fui também, terminei esquecendo, superintendente da Sudene, fui superintendente da Sudene, e eu quero me dedicar também ao desenvolvimento e ao desenvolvimento regional, a geração de empregos e renda. O meu tema da dissertação que eu faço no mestrado é a Revolução 4.0. E nós estamos assistindo verdadeira revolução planetária, uma revolução global, uma revolução de grandes impactos tecnológicos na substituição do trabalhador por máquina, pela inteligência artificial, e eu vejo muito pouco a participação dos trabalhadores nesse processo. E até eu diria, de muitos pequenos e médios empresários que não estão se preparando para essa grande revolução que nós estamos vivendo. Que um dos grandes impactos que ela vai ter é a profundidade e a velocidade. Então, essa velocidade ela se dá de forma exponencial, não é? E muito profunda. Então, peguei um artigo essa semana ainda, um artigo onde a China vai criar um verdadeiro exército de robôs para substituir a mão de obra, não é? Que é uma contradição do capitalismo. Como é que você acaba os empregos e como é que a população vai ter direito à renda? Vai ter uma renda para poder consumir, para poder vender, não é? São as contradições do capitalismo, né? Então eu quero me dedicar a essa luta. Eu estou vendo uma classe trabalhadora muito desamparada, desprotegida. A reforma trabalhista tirou direitos significativos da classe trabalhadora. O trabalhador deixou de ser o elo fraco desse processo. O Temer, que fez todas essas reformas aí, não é? Sem nem ter tido um voto, porque quem teve voto não foi o programa que ele está implementando, eles estão implementando esse programa por conta do golpe. E nesse golpe que eles deram, eles tiraram, foi o maior ataque jamais vivido pela classe trabalhadora aos direitos trabalhistas. Para você ter a ideia, a Constituição e a própria CLT sempre considerou o trabalhador um elo frágil, não é? O trabalhador sempre foi o elo frágil na relação entre empregado e empregador. E agora o que eles fizeram? Eles aprovaram, né, a nova lei, que o trabalhador está no mesmo patamar do empresário.
Inclusive, quando o trabalhador faz um acordo com a empresa, se ele tiver direito a receber 80 mil e ele fizer um acordo na empresa com 20 mil, antes ele quitava só os 20 mil e podia reivindicar os outros 60. Agora não, ele já quita tudo que ele teria direito. Então são questões como essa, né, que nós temos que combater e lutar pelos interesses dos trabalhadores. Muito bom. Lembrando que você está assistindo agora o programa Papo Café, pode compartilhar porque mais pessoas vão poder ver esse programa e também pode interagir com a gente, com o candidato, que é o nosso convidado de hoje, João Paulo, ex-prefeito do Recife e também candidato a deputado estadual pelo PCdoB. Você vai aí comentando que à medida do possível a gente vai passar a pergunta para o candidato. Olha só, o programa está sendo realizado no Vero Café e Vinho, no piso L4 do Shopping Plaza Casa Forte. E vamos falar agora um pouco, já que falamos de plano de governo, né? Vamos falar de propostas, de trazer um pouco nossa conversa mais para a nossa realidade do Estado. Candidato, a gente viu agora há pouco dados da SDS que mostram que foram registrados mais de 5 mil homicídios no Estado em 2017. Como candidato a deputado estadual, qual a sua proposta para combater essa violência, já que em 2017 o Estado de Pernambuco ficou como o terceiro maior na taxa de homicídio no Brasil? Eu acredito que nós temos que... Eu digo isso porque eu fui executivo, as atribuições do executivo e do legislativo, né? Então eu quero exercer o meu mandato. O mandato de um deputado, ele tem um papel a cumprir, né? E no meu entendimento, e o que eu sempre vivi, o mandato de um deputado ele tem que estar pautado, primeiro, na convivência com os problemas do povo. Então, segurança, saúde, educação, direitos humanos, cultura, e eu vou atuar em todas essas áreas. Segundo, elaboração de leis. Então, tem que elaborar leis, desde que ela não cumpra a tarefa do executivo. Então, normalmente, um deputado estadual ele não pode elaborar uma lei que vai gerar despesa para o Estado, não é? Então você tem que ter uma boa atuação no legislativo, no aperfeiçoamento da lei e também propondo leis. Um outro aspecto, eu falei de estar presente nas lutas sociais. O outro papel é de usar bem a tribuna, falando aqui dos anseios, da necessidade. E o outro papel também é o de fiscalizador. Então, entendo que o problema da segurança pública é um problema muito grave e muito sério. Agora, nós temos que entender que a linha do governo Temer é uma linha que essencialmente aprofunda o quadro de violência no Brasil. Por quê? Porque é um Estado que retira direitos da população. É um Estado que não entra na linha de Keynes, por exemplo, porque Keynes dizia, que é um dos grandes economistas, um dos grandes pensadores econômicos, ele dizia que em momentos de crise o Estado tinha que entrar investindo na economia, aquecendo a economia. É isso que os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo, está fazendo, que o Japão faz. Aqui não, aqui é o neoliberalismo completo. Aqui eles estão para lá de Keynes, ou seja, é o neoliberalismo onde quem vai investir é o empresariado com seu recurso. E nós sabemos, principalmente num ambiente desse de insegurança, os empresários não vão querer investir. Então, o maior responsável pela violência, na verdade, é as políticas públicas do governo federal. Agora, entendo também que nós temos que ter uma grande discussão dos municípios, do governo do estado e do governo federal, não é? O envolvimento da comunidade e também investir em capacitação, treinamentos e políticas que possam reduzir o sofrimento da população. Então, muitos jovens entram no mundo do crime porque não tem a oportunidade de trabalho, e eu falei aqui da Revolução 4.0, não tem trabalho, não tem perspectiva.
A população aumentando e os empregos diminuindo, nós estamos chegando aqui, segundo algumas estatísticas, perto de 30 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Então a tendência só tende a melhorar. Então eu acho que a minha intervenção nessa área vai ser de cobrar propor ações integradas, exigir capacitação para a polícia e políticas públicas que possam dar esperanças de emprego à nossa população. Por isso que eu falei anteriormente em trabalhar na área do desenvolvimento e principalmente a questão do desenvolvimento regional. O senhor acredita no projeto Pacto pela Vida? Acredito. E nós não temos que entender como o Pacto pela Vida é a salvação ou a redução de todos os problemas da violência. Eu falei que o Pacto pela Vida é um programa, mas ele tem que estar antenado às políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população. Como também tem que haver uma excelente relação entre o governante e a sua polícia. Porque a polícia tem que estar motivada, tem que estar em harmonia com o governador para que a gente possa fazer compreender a importância do papel que ela tem. Porque não podemos entender a polícia só como uma polícia repressiva, não é? Mas uma polícia cidadã. Muito bom. Já chegou pergunta para a gente aqui. Uma delas é do José Américo Júnior. A seguinte pergunta: aqui se deu a mudança do partido, que aconteceu esse ano, e eu já vou dizendo, era muito tempo, né, no PT, inclusive ajudou na fundação, aí que tem mais de 38 anos aqui no estado. Por que essa mudança? Olha, na verdade é o seguinte, eu vivia no PT, acho que, e eu não sou daqueles que, eu digo que a relação de militante com partido é parecido com a relação de homem e mulher. Quando o cara se separa, eu acho que o cara não deve falar mal, né? Mas digo o seguinte, eu cheguei à conclusão de que eu poderia contribuir mais com o PT e com a luta no PCdoB, não é? Eu já tinha uma relação muito grande com o PCdoB. É importante lembrar que eu ajudei a criar o PT. Eu fiz campanha de filiação para o PT, tá certo? Então, eu achei, pelas dificuldades internas, eu achei que eu poderia ajudar muito mais o PT e a luta do povo, ajudar o próprio Lula no PCdoB. Então, para você ter ideia, quando se trabalhou o processo de legalização do PCdoB, a minha cunhada, que foi através dela que eu entrei na luta política, ela entrou no PCdoB e eu ajudei a criar o PT. Mas hoje eu diria que estou muito bem, com muita disposição, tenho encontrado um ambiente muito acolhedor dos camaradas, né, dos companheiros, e estou muito animado com o projeto dentro do partido de formação, de estratégia, de assumir os poderes. Então eu estou vivendo um momento também muito especial. Está me lembrando muito o início da minha militância política. Tá, o senhor falou que estava encontrando dificuldades. Que dificuldades seriam essas? Não, dificuldades eu acho que são dificuldades que você vive em qualquer partido. Deixa eu só te falar uma coisa. Minha mãe dizia, vou te falar na relação dela com meu pai. Ela dizia, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo homem é como um caju, pode ser doce como for, mas sempre tem um ranço. Então eu acho que todo partido também tem um ranço, não tem como não ter. Mas o que é que eu estou falando? É que as dificuldades ela é acompanhada pela mídia, né? Por exemplo, você tomou a decisão de ter uma candidatura, era ter candidatura própria ou apoiar Paulo Câmara, e eu sempre propus que nós definíssemos uma estratégia tanto para o cenário de própria como a estratégia de apoio a Paulo, né? E o que era isso? Posso lhe dizer rapidamente. Se fosse candidatura própria, então Marília é candidata, quem são os dois vices, quem são os dois suplentes, financiamento de campanha, coliga ou não coliga proporcional e qual é a linha de nosso discurso para o segundo turno. Se vai apoiar Paulo, o que vamos justificar
para defender Paulo. Qual vai ser a nossa participação da chapa? Coligamos ou não coligamos na proporcional? E isso não foi. Então, nós chegamos a uma decisão bancada pelo Nacional, que foi de apoiar Paulo, e até hoje o partido ainda vive uma relativa divisão interna, porque tem alguns companheiros que não estão aceitando a decisão do Nacional. Então, eu acho que o que é importante para mim é que eu estou bem, estou com a disposição, estou com uma garra extraordinária, estou me sentindo com 18, 19 anos. Isso, ó. E como é que o senhor ouviu? O senhor comentou, mas eu queria saber como é que o senhor ouviu toda essa negociação entre o PSB e o PT? Olha, o que eu vi é o seguinte, eu vi que prevaleceu o bom senso, prevaleceu a estratégia do presidente Lula, que nada aqui foi decidido sem o presidente Lula. E eu acho que aqui se concretizou a minha profecia, que nós tínhamos os dois cenários possíveis, todo mundo sabia disso. Então, o que é que ocorreu? Ocorreu apoio à candidatura Paulo e não conseguimos nos preparar para esse cenário. Então, eu acho que prevaleceu, veja bem, Pernambuco é um estado importante, é importante nós termos governador, é importante termos senadores, é importante termos deputado federal, é importante ter candidato a deputado estadual. Agora, o centro da nossa estratégia é o mandato de presidente da República, porque ele, Paulo Câmara, eleito, ele vai cuidar da população do estado. E o presidente vai cuidar da população de todo o Brasil, como Lula fez. Então, eu acho que prevaleceu o bom senso de Lula, presidente, que orientou e conduziu a direção nacional a fazer a política de alianças aqui. Isso, inclusive, estava sendo cogitado como um candidato a vice. Eu sempre... Não se concretizou, mas... Eu acho que é pelo tempo de militância, talvez como eu sou querido no estado e na região metropolitana, eu sempre sou citado, né? Mas eu entendia também que o que era importante... Só explicando, desculpa, candidato a vice com o governador Paulo Câmara. Eu entendi, mas talvez para o telespectador talvez não tenha entendido. Mas, veja bem, eu sempre sou lembrado para governador, para senador, para deputado, para não sei o que, não sei lá. Mas o que eu acho que é importante não é a questão do meu nome. Certo. O que eu acho que é importante, qual é o projeto. E achei que o importante, a decisão local de apoiar a candidatura Paulo, que ela reforça aqui a candidatura do presidente Lula, ou se ele não foi eleito, Haddad, tá certo? Então, acho que essa decisão foi muito sábia e eu estava preparado para qualquer cenário, seja da candidatura própria, ou seja do apoio a Paulo Câmara. Ainda falando sobre o pleito majoritário estadual, surgiu polêmicas em relação à coligação Frente Popular, encabeçada por Paulo Câmara, com vice Luciana Santos, do PCdoB, do seu partido, presidente nacional do partido, e dois candidatos ali, Humberto, do PT, e Jarbas, MDB. E uma foto recente gerou uma certa polêmica. Candidato, como é que o senhor analisa todo esse cenário? Olha, eu aprendi muito cedo que política é a arte de fazer alianças, tá certo? Então, eu acho que a importância não é da relação Humberto Jarbas com o PT. Durante muito tempo isso não foi bem. Eu fico até à vontade de falar isso, porque eu fui prefeito de Jarbas governador e nós fizemos muitas parcerias para tirar o transporte clandestino, para fazer as obras de saneamento em Mangueira e Mostardinha para erradicar a filariose. Tive uma boa relação de gestão com Jarbas. Agora, se questiona muitas vezes o PT por conta dessa aliança, mas você veja bem, quem jamais imaginaria, eu, vou fazer 66 anos de idade, que Jarbas poderia fazer uma aliança com Roberto Magalhães, que se falava em escândalo da mandioca, não sei o que lá. Porque você é muito jovem e não alcançou esse tempo. Eduardo com Jarbas Vasconcelos. Eduardo com Roberto Magalhães. E foi possível essa aliança.
Então eu acho que a política é a arte da aliança. E do ponto de vista internacional, eu não vou muito longe não. Vamos pegar... Você já viu comunista junto com capitalista? Já. Né? São antagônicos. Em tese, o comunismo é antagônico do capitalismo. Marx dizia que o capitalismo tem que ser extinto. Lenin falava do antagonismo de classe. Tá certo? Então, eu estou querendo dizer com isso o seguinte, que na Segunda Guerra Mundial, os americanos capitalistas ferrenhos, junto com a primeira revolução socialista proletária, com os soviéticos, poder popular, desapropriação de terra, tomada de fábricas, né? Fizeram uma aliança para combater o nazi e o fascismo. Ficaram juntos só naquele momento. Depois os Estados Unidos pegou uma parte, a Rússia pegou outro, e até hoje esse chove no molha dos dois, tá certo? Então aqui, por que não juntar em função de uma estratégia maior, que é o projeto nacional, né? Então eu não vejo problema nenhum nessa questão dessa relação. Não vê divergência, como citou, por exemplo, Maurício Rantes, Silvio Costa, não vê divergência nessa... Não, mas divergência tem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a política é a arte de fazer alianças. E alianças é feita sempre que possível, no caso foi possível. Eu disse isso quando lá na inauguração do meu comitê, no lançamento da minha candidatura, estava lá Paulo Câmara, Jarbas, Geraldo Júlio, Bruno Ribeiro, Humberto Costa, Luciana Santos e eu. Né? E eu disse, é simples estar todo mundo junto? Eu diria que não. Tem dificuldades? Tem. A ser superada? Tem. Mas você veja bem, é importante lembrar aqui que do ponto de vista da estratégia nacional, o PSB fez movimentos significativos. Não foi uma aliança oportunista. O PSB fez uma autocrítica da posição que eles votaram, expulsou alguns deputados e até senadores que mantinham a proximidade com Temer, fez uma autocrítica da posição. E eu sou daquele, não sei se por conta da formação cristã, porque nos cristãos havia, não sei hoje que está tudo muito moderno, né? Até porque eu queria ser padre, mas tinha um negócio do pecado mortal. O pecado mortal é poderosíssimo, né? Então, e tem o pecado original. O pecado original, você livra-se dele com um batismo. Depois você tem a crisma, que é a confirmação. Você acha que teve o batismo, então? Eu acho que teve um batismo e uma confirmação aí. Que até 2016 o senhor estava lá no segundo turno, concorrendo com o Geraldo Júlio, e como o senhor mesmo falou, estava inaugurando seu comitê agora para candidato a deputado. É por isso que eu digo que não é fácil estar no mesmo palanque com ele, não é fácil não. Né? Mas tem um projeto maior, eu não posso pensar na minha comodidade pessoal, eu tenho que pensar no maior, eu tenho que pensar no Brasil, eu tenho que pensar em milhões de pessoas que estão sofrendo, desempregados, hospitais sem remédio, morrendo, está aí o cálculo de 150 mil pessoas morrendo nos hospitais porque não está tendo o atendimento devido. É isso que eu tenho que pensar. E não em uma comunidade, porque nós divergimos numa campanha eleitoral. Até porque eu nunca assim ataquei. A minha crítica foi uma crítica política. Agora, se você me perguntar, se eu fizesse determinado tipo de crítica, então eu não me sentiria condição de estar mais perto. Mas isso sou eu. Por isso que eu evito fazer crítica que depois venha me inviabilizar num tipo de relação pessoal. Certo, lembrando que você está assistindo o programa Papo Café, pode continuar interagindo com a gente, compartilhando, porque ajuda muito e você vai ajudar as outras pessoas também a compartilhar, a interagir com um bom papo sobre política. E hoje estamos recebendo o candidato a deputado estadual, João Paulo, pelo PCdoB.
e estamos no Vero Café e Vinho, no piso L4 do Shopping Plaza. Candidato, vamos continuar então falando agora vamos falar agora também sobre economia, pode ser? Como ajudar a desenvolver a economia do Estado, chegando lá na LEP? Olha, eu acho que primeiro eu falei um pouco dos limites do deputado, né? Isso. Acho que e principalmente Pernambuco é um estado pobre, que precisa muito dos investimentos do governo federal, como Lula fez. Então você não pode pensar em desenvolvimento só a partir de Pernambuco, sem que haja, aí onde nós voltamos para Keynes, um dos grandes pensadores econômicos. Há necessidade de o Estado investir em obras públicas e infraestruturas para levar ao desenvolvimento. Então, projetos de continuidade de grande impacto, como a transposição do Rio São Francisco, a Transnordestina, a continuidade dos estaleiros, as 2 refinarias, a Hemobras, o trabalho de infraestrutura em estradas, o trabalho, esses investimentos são cruciais para a macroeconomia. Agora, nós temos pequenos investimentos, né? Nós temos a Sudene, por exemplo, e foi uma das grandes brigas minha, porque a Sudene só investe em projetos, só investia, hoje eu não sei, porque lá eu peguei uma briga, só investe em projetos acima de 50 milhões de reais. Então você tem um projeto para o semiárido, para a zona da mata, para o agreste. Projeto muitas vezes de 10, 15, 20 milhões, são projetos que vão gerar, não é, grandes impactos nessa região. Você tem a Transnordestina, você tem todo o polo gesseiro que precisa ser olhado, você tem todo o polo têxtil, né? Farmacêutico em Goiânia, você tem todo um polo agora criado automotivo aqui com a Fiat. Então as potencialidades, mas a gente tem que entender o seguinte, temos que investir também na cultura. O Estado é um Estado muito rico na sua geografia, né? É muito rico na sua cultura, em patrimônio histórico, cidades como Olinda, como Recife. Por exemplo, foi quando prefeito que eu descobri que Recife tem o 2º maior acervo de ferro fundido do país, só perto do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, muitas obras que você não vê ali, muitas pessoas não prestam atenção, mas na Praça do Palácio do Governo, em frente ao Teatro Santa Isabel, na Praça do Derby, são relíquias que podem ser muito bem aproveitadas. Mas, acima de tudo, o nosso carnaval, a nossa cultura, o nosso São João, o nosso maracatu, o nosso caboclinho, as nossas músicas, as nossas igrejas podem ser aproveitadas de forma a explorar o turismo. E foi por isso que nós investimos tanto no frevo, no maracatu, no caboclinho, né? E quando eu fui prefeito, você sabe que a quantidade de turistas em nossa cidade era uma coisa fabulosa, com a descentralização do carnaval, o carnaval multicultural, etc. Então, acho que essa é a forma, né? Você ter um macro de infraestrutura, de grandes impactos, mas também de apostar no pequeno e no médio empreendedor. Como as pessoas interagem com a gente, chegou uma pergunta para o senhor, acho até que o senhor já respondeu, mas vamos fazer, que é do Davi Peixoto. Ele faz a segunda pergunta, candidato. Qual a visão do senhor, no momento, sabendo que a cúpula do seu ex-partido estão, em sua maioria, processados e presos por vários crimes ligados à corrupção, todos amigos e companheiros seus, e também como ainda citar o nome golpe, se todos agora estão reunidos novamente fazendo parcerias? Olha, eu acho que eu já respondi isso. Veja bem, nem todo mundo que responde um processo e nem todo mundo que é condenado, muitas vezes pela justiça, é criminoso. Quantos casos nós já vimos de que a justiça tem um determinado julgamento e depois tem que reparar isso, né? Essa é a primeira questão. Então, eu conheço Lula, conheço sua história, conheço os companheiros,
tá certo? Acho que em determinados casos você tem um tratamento diferenciado. Então, por que ele não perguntou? Perguntou por Temer, perguntou por Aécio. Por que Aécio não está preso? Aécio está solto, né? Então, você tem muito mais razões para Aécio estar preso do que Lula, por exemplo. De que Temer tem. Então, acho que a pergunta, ela explicita uma determinada linha de corrente de pensamento. Com isso, eu não estou julgando nem Temer nem Aécio. Estou dizendo que as evidências são muito maiores, né? O volume de recursos são muito maior. O Serra, por exemplo, constatado conta no interior, do exterior, o próprio Alckmin, e por que ele não perguntou por esses, ou os camaradas, né? O próprio Bolsonaro, entendeu? Então, não podemos ter dois pesos e duas medidas em situações como essas. Então, eu quero dizer o seguinte para você, é que a outra questão, eu falei, vamos discutir projeto, vamos discutir o momento. O PSB fez autocrítica de sua posição e está defendendo Lula, está defendendo um projeto nacional, está querendo a retomada do desenvolvimento, e eu não sou daqueles que condenam as pessoas para o resto da vida. Sempre achei que a crítica e a autocrítica é um instrumento científico de trabalho, tá certo? Então, eu acho que o direito de mudar de posição, de reavaliar sua posição, é verdadeiro, e eu confio que esse é um projeto essencialmente verdadeiro e consistente. Muito bom. Agora outra pergunta. Qual a diferença do Recife deixado em 2008 por João Paulo para o Recife que temos hoje? Eu acho que a pergunta não sei se é do programa, não sei se é do programa, muito bem. Eu acho que tem bastante diferença, né? A primeira é a alegria do povo. O povo era feliz quando eu fui prefeito. Você vê isso nas ruas, no carnaval, no São João, na cultura, setor empresarial, né? Havia uma cultura, uma felicidade que transpirava na vida e na alma das pessoas. Depois, a outra coisa era os serviços públicos que funcionavam bem melhor, né? Saúde, educação, cultura. Os servidores trabalhavam muito mais animados, com muito mais esperanças, com muito mais sonhos. Quer mais diferença? Fica à vontade. Então, a nossa equipe era muito mais entrosada, etc, etc, etc. E eu acho que o que é mais diferente é que eu também, nos 2 primeiros anos não, mas em 6 anos, eu pude contar com aquele que foi o melhor presidente da República para o Brasil e para o Nordeste, para Recife, para Pernambuco, que foi o ex-presidente Lula. E é importante lembrar que essa demonstração foi tão significativa de Lula para o povo pernambucano e para o povo recifense. E você sabe, lembra, eu sei que você é muito jovem ainda, devia ter uns 3 anos, quando em 2001, mas você sabe qual foi a primeira cidade que Lula visitou quando ganhou as eleições? Recife. Foi Recife. Sabe qual foi a comunidade que ele foi? Brasília Teimosa. Sabe o que é que nós fizemos lá? Retiramos as palafitas, construímos um habitacional. Ali, quem conhecia Brasília Teimosa, desculpe-me, era rato, barata, fezes, ali na praia de Boa Viagem. E nós tiramos, requalificamos, demos acesso ao Parque das Esculturas, à obra de Brenan, fizemos quiosques ali, demos mais 1 quilômetro de praia, porque Recife só tinha 7 quilômetros de praia, nós demos mais de 10% com 1 quilômetro de praia. O Buraco da Véia lá, aquela praia maravilhosa lá, devolvemos à população, entendeu? Então havia um clima, tanto no estado, né? Porque mesmo com Jarbas eu tive uma boa relação, com Eduardo também, e Lula, pronto, fechou com chave de ouro os meus 8 anos de governo, e 6 anos com o ex-presidente Lula. Muito bom. Bom, tenho 3 anos aqui para falar para o senhor, para a gente conversar sobre esse assunto. 2012, 2014, 2016. 2012, 2014. como vice de Humberto. 2014, ao Senado com o Armando. E em 2016, como já falamos, foi para o segundo turno contra Geraldo Júlio. Foram essas eleições que o senhor não conseguiu se eleger.
E qual a diferença agora? Por que ser deputado estadual? E o que o senhor acha que mudou? Olha, é o seguinte, veja bem. A vida é um jogo onde você pode ganhar e pode perder. A mesma coisa da eleição. Primeira coisa. Sim, a Segunda democracia. coisa, você pode ter uma derrota eleitoral e uma vitória política. Tá certo? Então, eu não considero que nenhuma dessas eleições eu tive uma derrota política. Muito pelo contrário. Até porque, por onde eu ando nessa cidade, eu sou muito querido por essa população. E não só em Recife, né, no estado e na região metropolitana. Vamos pegar 2000 e você falou de 2012. 2012. Vice de Humberto. Né? Vice de Humberto. Pronto. Naquela eleição é lógico que eu não pensava em ser candidato. Primeira coisa. O PT veio numa briga muito grande interna, foi retirada a candidatura do ex-prefeito, João da Costa, e lá no PT Nacional tinha duas tendências. Uma tendência que achava que devia ser Humberto candidato e eu. E depois tiraram o João, que nós subimos para uma reunião, eu disse, olha, eu não tenho condição de ser candidato. Sabe por quê? Porque se eu for candidato, pode parecer que eu era que queria tirar João para ser candidato. Eu não tenho condição nenhuma de ser candidato. Não quero ser candidato. E foi Humberto candidato, até porque ele queria ser candidato. Só que quando o Humberto foi candidato, todo mundo correu. Armando correu, PCdoB correu. Olhe bem essa história, que eu vou contar bem direitinho. Todo mundo correu. Aí o que é que houve? Humberto disse, olha, João Paulo, eu vou chamar você para ser meu vice. E foi uma avaliação política minha. Eu achava, se Humberto não fosse bem sucedido, olha aí, a derrota ia cair sobre mim. Por quê? Porque todo mundo ia dizer que Humberto perdeu porque eu não fui vice, não fui solidário companheiro naquele momento, porque eu era forte, porque tinha saído com 88%. E eu fui candidato. Até que quando eu chegava na maioria das comunidades, a turma dizia, a chapa Fusquinha. Eu dizia, por que Fusquinha? Eu dizia, porque o motor está atrás. Tá certo? E nós perdemos a eleição, mas eu não acumulei assim nenhum desgaste naquela eleição. Vamos para Armando. O Senado. O Senado teve a primeira questão, que foi a morte de Eduardo, que alterou bruscamente o cenário da eleição. Concorda comigo? Concorda. A morte de Eduardo deu um impacto muito grande na eleição. Segundo, eu fui candidato com Armando, mas eu não contava assim com quase nenhum prefeito, nenhuma máquina do Estado. Meu comitê, eu não tinha lugar para comitê. Eu fiquei ali embaixo do partido. Ok? E quando foi abrir o resultado, eu tive 100 mil votos a mais do que o governador teve. Armando, o candidato a governador, teve. Eu posso reclamar de um resultado como esse, mas eu diria isso. Qual era o centro da minha estratégia? Até porque todo mundo achava que se eu fosse candidato a deputado estadual ou federal, eu teria um mandato. Mas não era um mandato que eu estava atrás. Estava atrás defendendo politicamente o que era mais estratégico para o Brasil naquele momento. E o que era mais estratégico para o Brasil naquele momento era a vitória de Dilma para continuar o projeto de Lula. E isso nós fizemos aqui. A campanha minha e a de Armando foi crucial para ser uma força aqui na campanha de Dilma. Tanto prova que depois nós revertemos com 73, em torno de 73% dos votos, mesmo o governador, mesmo o prefeito Geraldo Júlio, todo mundo contra. Com a Aécio nós ganhamos aqui. O que mais? Deixa eu ver. Teve outra não? Teve a última, que foi em 2016. Para prefeito? Pra prefeito. Ah, para prefeito eu também não tenho o que reclamar não. Nós tivemos uma vitória política significativa. Um momento em que o PT estava atacado em todo o Brasil, era muito cacete em cima do PT, era muita denúncia em cima do PT. E só para encurtar aqui essa história, e eu, das capitais, em Recife, eu fiquei com 40% dos votos, levando para o segundo turno, onde
companheiros do PT em outras cidades, como a própria Gleisi mesmo, não disputou, não foi disputar. Lula queria que ela disputasse a prefeitura, ela não disputou. Entendeu? Então, eu estou muito tranquilo, porque eu acho que o resultado eleitoral você ganha e você perde. Agora, às vezes, você joga bonito assim, e a bola não entra dentro da trave do adversário. Aí não é culpa nossa, né? Olha, o pessoal tá interagindo aqui na nossa live. Chegou um comentário aqui, um elogio para o senhor, que foi da Verônica Duarte. Ela falou o seguinte: a felicidade da população, assim como das servidoras e dos servidores, era notória, fruto de um trabalho de gestão voltado para a concepção. A grande obra era cuidar das pessoas. Eita, Verônica, um beijo pra você. Arrepia um pouquinho? Arrepia. Vou contar uma história dessa frase aí. Essa frase, nos primeiros 2 anos de governo, nós estávamos cuidando da saúde, da educação, da cultura, o trabalho de base. E a oposição começou a dizer, não tem uma grande obra de pé de cal, uma grande obra de pé de cal. E eu, num discurso, eu disse, olha, que obra de pé de cal é importante, mas que a nossa grande obra mesmo era cuidar das pessoas. Aí o marqueteiro pegou essa expressão e transformou numa marca de governo, que até hoje ficou e que foi copiado por muitas prefeituras no Brasil inteiro. Muito bom. Eu acho que já está chegando, né, ao final do programa. Eu gostaria de dar esse espaço para o senhor dar as considerações finais e dizer por que quem está nos assistindo ele deve escolher João Paulo para ser seu representante na Alep. Luiz Fernandes, eu queria falar agora do fundo do coração para toda a população do estado do Brasil e com a internet hoje para todo o planeta. Isso. Eita! Mas eu queria dizer o seguinte, veja bem, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, nós temos que compreender que, abstraindo a questão de Deus, dos céus, etc., toda a nossa vida depende da política. Depende da política, das decisões políticas que os homens tomam. Então, a necessidade da nossa participação na política é fundamental. E o momento que nós estamos vivendo é um momento crucial na política para a história do Brasil. E acredito que o povo brasileiro, o povo pernambucano, já comprovou o que é que pode mudar na vida do povo a partir da sua escolha através do voto, não é? Quando se diz que o voto é uma arma, não é a arma que o Bolsonaro defende, não, de dar tiro, matar gente, não. Mas é uma arma para mudar a política. Então o voto é crucial para as nossas escolhas, que vai definir os 4 anos futuros. Então, e aí eu poderia citar, eu vi o exemplo aí da Verônica. Verônica o quê? Deixa eu conferir aqui. Veja aí o nome da Verônica. Verônica, então Verônica aborda uma... Verônica Duarte. Verônica o quê? Duarte. Verônica Duarte. Então, Verônica, você abordou uma coisa. E eu tinha falado até aqui anteriormente, o povo e os servidores foram muito felizes na minha gestão. Muito felizes, não é? É a preocupação que eu tinha com o servidor, de ver um servidor, os motoristas, por exemplo, lá no estacionamento, sem um lugar para se abrigar, ou estava na chuva, ou estava naquela poluição dos carros, e você tinha um espaço lá que era para guardar carro, não guardava as pessoas. O que é que eu fiz? Tira esse carro daí, menino, vamos fazer um espaço aqui para botar os motoristas. Vamos botar uma TVzinha para eles quando está lá, vamos botar um joguinho de dama. E de vez em quando eu passava lá e jogava um joguinho de dama. Isso aí, muitas vezes, uma ação simples, muda e muito a vida das pessoas. Antecipar os salários, eu sempre antecipei o salário em 2, 3, 4, 5 dias. Estar atento ao posto de saúde lá. Então, e as pessoas viveram isso com o governo do presidente Lula. Quando é que o povo brasileiro foi mais feliz? Eu acho que o povo brasileiro foi muito mais feliz no governo do presidente Lula. O povo do Recife foi muito mais feliz, eu acredito, no meu governo. Sem querer puxar a brasa para minha sardinha, mas que foi, foi. E todo mundo sabe disso. E
a crítica que eu tinha feito ao atual prefeito foi uma crítica política administrativa, porque eu acho que nós éramos melhores mesmo. Não tem acordo não tem meio embreagem não. Acho que a nossa gestão foi bem melhor. E aí eu digo então, se nós queremos mudar, na verdade, o Brasil, se nós queremos mudar a política, nós temos que ter muito mais critérios nas nossas escolhas, né? E é por isso que eu sou candidato a deputado estadual pelo PCdoB com o número 65113. Então, 65113. E espero, com o voto e a confiança da nossa população, exercer mais um mandato de deputado estadual e colocar a serviço da luta, da organização, da formação e da capacitação do povo pernambucano. Candidato, muito bom, obrigado pela sua participação, por ter atendido o convite do Portal de Prefeitura de participar do programa Papo Café, que todo mundo já sabe, é sempre um bom papo sobre política, e foi bom o papo realmente. E você sabe que eu sou um admirador profundo do café, tá certo? Então eu queria agradecer a oportunidade de estar com você aqui, desse papo tão agradável, né? Espero estar em outras oportunidades, se possível. Vou fazer alguns agradecimentos ao pessoal que foi nossa audiência, que interagiu com a gente, o Grivaldo Agostinho, a Verônica Duarte, que elogiou aqui o candidato, a Sayonara Silva, Davi Peixoto, José Américo Júnior, vários outros que eu não citei, mas interagiram. Eu convido também vocês para continuar sempre assistindo a esse programa. Ele foi realizado no Vero Café e Vinho, no piso L4, no Shopping Plaza. Aqui você sempre pode tomar um bom café e bater um bom papo, qualquer assunto que você quiser. O nosso foi sobre política. Gente, obrigado por ter assistido, por ter participado com a gente mais uma vez, e já te convido para assistir o próximo Papo Café. Até mais!